a tratar o assunto deste congresso, que é Espaço e Democracia, desde, en este caso, da função pública, porque temos aqui as apresentações de Diego Andrade, que foi secretário de Governo Federal, e de Flávio Tavares, que é secretário de Planejamento do município do Conde, y de Marcia de Lucena, que es actual prefeita do Conde. Son dos casos de diferentes espacios de ciudad, porque el Distrito Federal comprende toda la área metropolitana de Brasilia, que es nada más ni nada menos que a capital del país y a tercera ciudad do Brasil en tamaño. Y o Conde es una ciudad pequeña, que faz parte da área metropolitana de João Pessoa, y es interesante este debate porque yo acredito que a política urbana y a función de gobierno desde las ciudades es el primero degrau da democracia. Es el contacto político directo da política urbana con los representantes de sociedades. Eso es así desde el inicio de la civilización occidental, es decir, la ciudad es el espacio donde se discute y se tratan políticamente la solución de los problemas comunitarios. Y el fato de termos dos escalas de ciudades es interesante porque yo acredito que si todas las ciudades de un país tienen la oportunidad de desenvolver coherentemente sus políticas urbanas, realmente, en el caso de Brasil, tendríamos otro país, ¿cierto? Tiago y Flávio son militantes do IAB, ¿cierto? Tiago fue presidente do IAB Distrito Federal cuando fue convocado para asumir la Secretaría de Planejamento, y Flávio es integrante de la directoría do IAB da Paraíba, o glorioso y resistente IAB da Paraíba. Tenemos aquí la oportunidad de colocar en práctica los valores que a gente desde o IAB defendemos históricamente. Entonces es una oportunidad interesante porque el gestor público se coloca en el punto, digamos, crítico de la gestión pública, tensionado entre los sectores de sociedades que pretenden lucrar con el propio desenvolvimiento urbano y a defensa de intereses general. Entonces, dependiendo de la posición política, el gestor fica en ese punto de tensión, que es a natureza da política na nossa sociedade. Então, eu vou convocar a Tiago, certo? Vamos a ter 20 minutos de exposição de cada um e depois abrimos o debate. Bom, muito bom dia, prazer. Queria agradecer aí o convite ao CBA, ao IAB e a todos os patrocinadores. Queria saudar aí todo mundo da plateia e a nossa mesa, esse diálogo que já vem acontecendo na prática lá. Queria registrar a presença do Gilson Paranhos, meu irmão, meu amigo e também foi presidente do IABDF, IAB Nacional, e foi presidente da CODAB, realizando inúmeras políticas públicas importantes lá na nossa seara, com a nossa agenda. E, inclusive, devia estar compondo a mesa aqui, mas vai fazer um seminário, vai participar de uma discussão sobre assistência técnica, né, Gilson? Que a CODAB implantou, de fato, talvez, hoje, do ponto de vista do Estado, a mais incisiva política e ação em assistência técnica no país, nos últimos 4 anos. E, como o tempo é curto, recortei o que nós vamos falar aqui do que fizemos nesses 4 anos frente à Secretaria de Gestão do Território e Habitação no Distrito Federal, com uma única ação, que é o projeto Orla Livre, que foi a retomada dessa paisagem privatizada, do espaço da beira, né, da orla do Lago Paranoá, o nosso maior patrimônio paisagístico no Distrito Federal, numa ação coordenada e de múltiplas vertentes, e que realmente resultou em algo que eu acho que
quanto mais passa o tempo, desde que nós terminamos a gestão no final do ano passado, mais claro fica que esse foi o maior legado e, como dizia o governador Rodrigo Hollenberg, um salto civilizatório na cidade. Outro motivo de recortar e escolher esse tema é um eco à homenagem a Briane Bica, que ontem eu fiquei super emocionado, uma pessoa que eu tive, infelizmente, muito pouco contato, encontrei com ela talvez umas 10, 15 vezes, mas sempre me marcou pela generosidade, pelo espírito altivo, pela vontade realizadora, não parava, morreu muito precocemente, nos deixou muito precocemente, mas ela não parava um segundo. Só como júri do prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, eu tive 2 vezes com ela, e ela era assim, uma pessoa impressionante, não só pela cultura, não só pela generosidade, mas pela atualidade. Ela me mandava, às vezes, e-mail, me ligava, a gente trocava mensagem, e ela acompanhando as coisas que estavam acontecendo no Distrito Federal, relacionando com coisas que estavam acontecendo em outros lugares do país. Um pouco antes de morrer, ela se tornou conselheira federal suplente no CAU, Rio Grande do Sul. Então, uma pessoa, maior perda, ontem eu fiquei realmente muito emocionado. E por que Orla Livre? Porque não só ela era uma super entusiasta, a Briane, para quem não sabe, é uma das principais artífices técnicas, ideólogas da inscrição de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade. Depois morou em Brasília durante muitos anos. Paulo Bica, seu esposo, foi um grande professor na FAO-UNB, e ela ocupou em Brasília diversas posições junto à academia, junto à Unesco, etc., com esse olhar muito amplo sobre o que é patrimônio cultural. E no caso de Brasília, ela, junto com outras pessoas, inaugurou uma visão de que Brasília não é uma cidade surgida do nada, que todo o território tem sua história pré-existente, todo o território fala, e que principalmente ela recuperou uma boa parte das preexistências de Brasília nesse processo. Então, uma pessoa visionária e que era muito entusiasta, e estava arrolada como júri do nosso concurso, que, digamos, seria o grande marco do meio desse projeto Orla Livre, e infelizmente ela já estava hospitalizada, não pôde participar e veio falecer 2 meses depois do resultado. Então, homenagem a Briane aí, por meio da Orla, que ela classificava como a melhor coisa que podia ter sido feita em prol da preservação da cidade de Brasília. Vamos lá. Bom, essa é a Brasília icônica, o Lago Paranoá à frente, imagem que possivelmente todo mundo, de certa forma, tem impregnada na cabeça, principalmente arquitetos e urbanistas. Cidade planejada, projetada, com, obviamente, uma abertura de horizontes bastante alvissareira, principalmente no processo de interiorização do país, mas, claro, ela é uma cidade contraditória, como todas as nossas ocupações urbanas e humanas no mundo geral, mas também, principalmente, no Brasil. Vamos lá. E, como diz, é muito recorrente essa ideia de que a cidade surge no meio do nada, mas, na verdade, a cidade tem uma história interessantíssima, muito profunda, que a gente pode dizer que essa região do Planalto Central era extremamente conhecida pelos índios que ali habitavam, foi depois conhecida pelo intercâmbio entre bandeirantes e indígenas, claro, um intercâmbio violento, mas que, de fato, essa região ela era conhecida desde muito tempo pelos índios como um dos pontos centrais ali, porque nós temos ali a Nordeste, nós temos um ponto chamado Estação Ecológica Águas Emendadas. As Águas Emendadas, ali você tem um meio espécie de charco, que dali nascem 3 bacias hidrográficas brasileiras, Bacia do Paraná, Bacia Tocantins-Araguaia e a Bacia do São Francisco, que integram, riachos que integram essas bacias. Então, de fato, o Planalto Central era muito importante, como já mesmo nas rotas indígenas, mesmo nessa perspectiva de bacias hidrográficas, como um dos pontos integradores do país. Esse conhecimento vai passando, chega às cortes europeias, principalmente inglesas e espanholas e portuguesas, e, de fato, esse pessoal já está preconcebendo essa ideia de interiorização para a exploração do território, claro, para a defesa, etc., desde o século XVIII, e a gente tem documentos disso. E aí chega no século XIX com uma concepção muito clara, já plasmada na primeira Constituição ainda, Brasil colônia, mas com a ideia da interiorização da capital. E dali começa um processo muito forte de estudar esse território. Podemos dizer que o primeiro EIA-RIMA, basicamente, aí, com um caráter
exploratório para edificar e não só para explorar no sentido amplo da palavra, com botânicos e etc., foi feito pela Missão Cruz, né, que no final do século XIX, 1892 a 1894, fez a expedição coordenada pelo astrônomo belga Louis Cruz, uma grande prospecção aí, baseada principalmente nas questões de relevo e focado na questão hidrográfica, hidrológica, para transferência da capital, já demarcando um território bastante amplo, mas um território que incluía, de fato, essa região. E por que eu estou falando dessa questão, que provavelmente muitos de vocês conhecem? Nós temos também duas amigas aqui de Brasília, que conhecem a história de trás para frente e de frente para trás, a Guida e a Laís, mas por conta de uma pessoa importante naquele processo, para o que nós vamos contar agora, que era o botânico Auguste Glasiou, já um botânico reconhecido, né, vindo da França, com vários projetos importantes de paisagismo no Brasil, Rio, São Paulo, salvo engano, não sei se Pernambuco tem coisa do Glasiou, eu acho que não. Tem algumas obras, acho que no Nordeste, já era uma pessoa proeminente nessa área, de intervenções em praças, paisagismo, etc., e ele vislumbrou nessa região, na verdade, aquela primeira achura ali, à esquerda, é o Lago Paranoá. A segunda é uma concepção de um segundo lago planejado a partir dos anos 70, que seria o Lago de São Bartolomeu, e não foi realizado, até muito motivado pelas preocupações irregulares de classe média alta, ali naquela bacia. E Auguste Glasiou dizia que ali deveria ter havido um lago pré-histórico que, né, como é, digamos, o destino de todos os lagos, desapareceu. O lago, como fundo de bacia, todos os sedimentos são carreados por lá, até que ele, de certa forma, fica tão horizontal, com tanta superfície, tão pouca profundidade, que ele tende a desaparecer. Mas que podia ser recuperado fechando-se uma garganta, que está exatamente naquela perninha que vai para a direita ali, fechando-se uma garganta lá presente, e aí você poderia recuperar um lago com diversas funções. Ele já cita a função de navegação, cita a função de pesca, e, naturalmente, as funções, cita a função da beleza, a função paisagística, e ele chama de aformoseamento da capital, mas também, obviamente, para se implantar uma cidade, precisa-se de corpo hídrico para diluir efluentes, né, para uma série de coisas. Nesse caso, não foi pensado inicialmente para captação de água, mas hoje, inclusive, já é um lago com água tão limpa que nós captamos água para consumo humano dele. Podemos passar? E ali, desculpa, volta só um pouquinho. E ali nós temos a identificação de vários outros sítios, ou arqueológicos, ou de fazendas preexistentes, etc. A ocupação desse Planalto Central ela é tão antiga que hoje, em empreendimentos, inclusive de caráter imobiliário ou rodoviários, de infraestrutura, pela necessidade de licenciamento, quando você faz uma mexida em subsolo, necessidade de se licenciar o empreendimento no IFAM, na arqueologia, achamos direto, hoje é constante, achar sítios arqueológicos ali do Neolítico com de 8 a 12 mil anos de datação, tá? De populações aí que não se tem exatamente um aprofundamento mais antropológico, mais cultural, mas os artefatos estão sendo datados, estão sendo identificados. Vamos lá. De novo, essa Brasília icônica, como a gente falou. Vamos lá. Que todo mundo, principalmente aqui no Congresso Brasileiro de Arquitetos, todo mundo, de certa forma, tem muito acesso. Podemos passar? Mas essa é a Brasília metropolitana. Eu tirei de propósito as fronteiras para vocês verem que essa cidade, como o Roberto mencionou, é uma metrópole de 4,5 milhões de habitantes, né, sendo 3 milhões, basicamente, no Distrito Federal. Um número que nós trabalhávamos muito, inclusive, como divulgação do dilema e do problema e dos enfrentamentos da gestão. Eu e Gilson trabalhávamos muito com esse número. A cidade cresce em torno de 2% ao ano, em torno de 50 a 60 mil pessoas ao ano. E que ainda está, digamos, em torno... Ontem vocês viram, quem estava ontem na palestra de abertura da professora Hermínia, viu lá a relação das regiões e quantos por cento elas crescem. Por exemplo, o estado de São Paulo cresce 0,6% ao ano, né, e o Distrito Federal cresce 2% ao ano. Vocês viram lá que a região sul cresce 0,8%, o Sudeste cresce 1%. Então, nós estamos cerca de 20 anos defasados nesse ritmo de crescimento, ou nesse decréscimo do ritmo de crescimento em relação ao Brasil. E dependemos, como não temos, por sermos... Há um discurso lá em Brasília muito forte de que nós somos a caixa d'água do país. É o contrário. Na verdade, no regime, né, na hidrogeologia, no regime de chuvas, na verdade é o contrário. Os pontos mais baixos que são reservatórios, os pontos mais altos, na verdade, são grandes vertentes, escoadores, etc.
E nós temos essa fragilidade hídrica que foi identificada depois da missão Cruz, com o relatório Belcher, como um dos pontos fundamentais para implantar a capital lá, a abundância de água, não a água em grandes corpos hídricos, grandes rios, grandes lagos, etc., mas a água subterrânea, a água que tinha pequenos riachos perenes e assim por diante. Hoje, de fato, para uma metrópole de 4,5 milhões, nós sofremos, inclusive, entre 16 e 17, uma grande crise hídrica, né, assim, no limiar mesmo de ficarmos sem água, e uma série de ações foram feitas, principalmente planejamento, digamos, regional, no sentido metropolitano, para a gente conseguir abastecer e relacionar e ligar os sistemas hídricos. Então, essa metrópole, nós temos aqui, basicamente, Lusiânia, uma cidade de Goiás, histórica, que já existia lá desde o século XVIII. Nós temos ali a Ceilândia, ali, mais ou menos a noroeste, ali, aquela maior mancha, como a maior cidade, e era uma das premissas nossas de planejamento para a revisão do PDOT, que é o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, uma perspectiva de tratar Brasília, plano piloto, a cidade planejada, projetada pelo Cicos, como a capital federal, mas transformar a Ceilândia na capital metropolitana, uma ideia de incentivar e mudar muitos os paradigmas de normatização e controle do Estado dentro do PDOT, para fomento e desenvolvimento social e humano da região da Ceilândia, porque tem 600 mil pessoas, lá onde a CODAB talvez tenha feito as suas ações mais importantes, né, Gilson? De regularização fundiária, de assistência técnica, no Pôr do Sol, Sol Nascente. Vocês foram lá conhecer, não foram? Nos postos de assistência técnica. E de fato, uma cidade que tem, entre potência e vocação, uma condição muito, muito sui generis, diferente, e uma necessidade muito grande, porque nós temos, como eu falei, uma população enraizada, culturalmente pujante, mas ainda níveis de desenvolvimento humano baixos, e uma renda que até não condiz exatamente com essas precariedades todas, né? Então, a dependência hoje dos corpos hídricos, como não temos rios caudalosos, etc., é muito grande. Foi feito, há coisa de 10, 12 anos atrás, a barragem de Corumbá 4 aqui, a sudoeste, né, esse braço aqui, que é um lago grande, enorme, maior que o Lago Paranoá. O Lago Paranoá hoje com manancial. Aquela mancha escura verde colada ali ao plano piloto com uma manchazinha azul escura, quase preta ali no centro, é um parque nacional, e aquela é a Lagoa de Santa Maria, que abastecia boa parte do plano piloto, hoje também está ligada, e ali, a oeste, ali, um azul mais claro, a do descoberto. Então, tudo isso a gente hoje tem que tratar como um sistema, porque apesar de ainda haver uma diferenciação de classe social em quem sofre mais os danos ambientais e o desequilíbrio ambiental causado por diversas razões, principalmente nossos consumos, isso vem se diluindo e as classes mais abastadas vêm também começando a sofrer com mais radicalidade esses efeitos dos diversos problemas ambientais, desde o tráfego, desde a poluição e principalmente essa questão da crise hídrica. Então, para nós, esse tratamento abrangente e metropolitano é fundamental. E o Lago Paranoá, nós assertivamente dissemos que ele é um ativo metropolitano. Ele é tanto de lazer, quanto paisagístico, quanto de presença e de função ecossistêmica, ele é um ativo metropolitano. Vamos lá. Isso é dentro do Lago Paranoá. Essa é uma história já bastante conhecida e contada em Brasília, talvez precise ganhar mais cores aí numa narrativa mais literária. A Vila Mauri é a vila de operários que construiu aquele prédio, a torre, anexo 1 do Congresso Nacional, provavelmente alguns ministérios, talvez até trabalhadores que tenham trabalhado no Palácio, e ela foi uma vila que resistiu aí no final dos anos 50 à criação do Lago Paranoá. Muita gente não tinha essa fé que o Lago Paranoá encheria, alguns técnicos e algumas geólogos diziam que o subsolo não permitiria o lago encher, etc. E, de fato, o relato de famílias hoje, que ainda tem pessoas que eram crianças nessa época aí, relatam que muita gente só saiu com água literalmente na canela porque não acreditava. E boa parte dessa população foi depois relocada para a cidade do Gama, a quase 40 quilômetros de distância. E aí, mais uma parte, mais um parêntese,
A questão que nos parece bastante importante de se discutir é que houve uma opção por ter um cordão sanitário, um cordão de afastamento verde do plano piloto projetado em relação às demais cidades, que foram pensadas como cidades satélites, cidades dormitórios, né, projetadas, planejadas, executadas pelo Estado, e aí uma decisão clara de um apartheid social, de uma segregação socioespacial, talvez da maior do Brasil, que a gente conheça, em termos, pelo menos, daquilo que a gente consegue estudar, não das fronteiras invisíveis, que, claro, existem dentro da praia do Rio de Janeiro, dentro da relação morro e asfalto em boa parte das capitais, mas aqui, de fato, as pessoas foram relocadas a 40 quilômetros de distância, no momento em que não havia, digamos, essa necessidade e nem outros embarreiramentos para que se colocassem os trabalhadores mais perto, mais próximos do centro. Vamos lá. E uma outra história, que essa sim precisa ser contada do zero, o Lago Paranoá. Por que nós desocupamos o Lago Paranoá e implantamos o projeto Orla Livre? Porque houve uma política de Estado de longo prazo, nesse caso poderia até classificar para a nossa tradição de longuíssimo prazo, de cerca de 40 anos, de um processo de despoluição do Lago Paranoá. Vocês podem imaginar que despoluir um lago é inúmeras vezes mais complicado que despoluir um rio. Um rio, na medida que você estanca, tranca ali os efluentes e os poluentes daquele rio, a água, por estar correndo, ela rapidamente é limpa, retomada, e o ecossistema é muito mais rapidamente recuperado, mais pujante até por essa velocidade. Um lago não, um lago, uma gota de água que entra no Lago Paranoá, é medido pela CAESB, esse dado estatístico, claro, com ciência, demora 1 ano para sair do Lago Paranoá, ou por evaporação, ou pela comporta da barragem. Então, chegamos num ponto nos anos 70, ou seja, a cidade ainda pequena, a cidade com 15 anos de idade, possivelmente não mais que 250, 300 mil pessoas ali no Distrito Federal e arredores, já tinha uma situação calamitosa no Lago Paranoá, de capas de jornais, matérias em jornais televisivos, falando da impossibilidade de chegar perto da margem por causa do mau cheiro, processo de eutrofização, ou seja, na medida que você joga os efluentes, principalmente domésticos, você aumenta a carga de fósforo, o fósforo vira um grande fertilizante, as algas e a vegetação crescem em ritmo exponencial, com isso consome o oxigênio da água, mata os peixes, e aí é um processo de degradação muito rápido, muito intenso, e o lago literalmente morre porque morre o oxigênio, morre a fauna e assim por diante, né? E aí começou-se um processo que foi coordenado pela CAESB desde o princípio, de controle das ocupações irregulares nessa bacia mais imediata, de implantação de infraestrutura de saneamento em locais que a baixa densidade talvez nem demandassem o tratamento do esgoto, porque, por exemplo, ali do lado, na outra margem do rio, aqui é a primeira estação de tratamento de esgoto da Asa Norte, mas do outro lado nós temos o Lago Norte e o Lago Sul, são ocupações com menos de 7 habitantes por hectare. Ou seja, fossas sépticas bem pensadas e bem construídas, etc., dão conta do recado plenamente, mas foi implantado ainda assim rede de tratamento de esgoto que atravessam subaquaticamente ali o lago até chegar na estação de tratamento, investimentos muito grandes, diz a CAESB, de mais de $1 bilhão. Aí a construção, no começo dos anos 90, inauguradas 2 estações de tratamento, e aí o lago tem 99, alguma coisa por cento da sua água tratada nessa e numa da Asa Sul. E isso depende também de um processo social, de um processo de mudança de percepção da comunidade, da sociedade, sobre esse fato, né? Porque no começo dos anos 90 eu cresci próximo ao lago, aqui na Asa Norte, muito próximo ao UNB, mas nunca tive na infância e até o começo da minha vida adulta chance ou percepção de que a gente podia chegar ao lago, entrar no lago, etc. E Brasília, como quase toda cidade, principalmente as metrópoles brasileiras, vão, na verdade, se voltando de costas para o lago, detonando seus lagos, rios e corpos hídricos, e, no caso, a recuperação desse porte é algo que, como falei, precisa ser notado, precisa ser contado e assim por diante. Mas nos anos 90, no começo dessa notícia de que despoluímos o lago, ou a água agora toda é tratada, a população demora um tempo, né? A mudança cultural, a mudança social, ela tem um tempo próprio, e só no final dos anos 90 é que, de fato, a população começou a crer e ter segurança de usar
o lago como lugar de lazer para entrar na água. Isso é muito simbólico, muito significativo e um grande passo para que a população comece a demandar coisas. Na medida que você muda o olhar da população sobre o corpo hídrico, muda-se completamente a perspectiva de demanda da população sobre aquele ente, né, aquele corpo. Tá? E hoje hoje isso aí, essas fotos são inclusive um pouco anteriores de nós implantarmos algumas infraestruturas, nós temos o concurso, etc. e tal, mas já no começo da desobstrução do Lago Paranoá. Isso é um trabalho de um aluno de fotografia que um amigo arquiteto dava aula nessa faculdade, no curso de fotografia, e colocou justamente, isso é mais uma potência da política pública bem feita e, digamos, corajosa e assertiva, que você contamina as pessoas, obviamente isso se alastra, ganha contornos e caminhos e tentáculos que você nem imagina. E, por exemplo, um grande amigo meu, e não fez isso por ser meu grande amigo, fez isso porque era um tema em discussão na sala de aula, pediu como tema o registro da orla do Lago Paranoá. E, de fato, mesmo antes de você ter, como eu falei, o projeto do concurso da Orla Livre e algumas obras de infraestrutura sendo implantadas, a população já se apropriava desse corpo hídrico e, cada vez mais, um lazer popular, um lazer de baixa renda, metropolitano, com pessoas vindo de regiões distantes para os poucos pontos de acesso que os 109 quilômetros da Orla do Lago Paranoá tem. Em 109 quilômetros, a gente pode contar talvez 12 a 15 pontos de acesso que esse lago tinha antes do processo de desobstrução. E hoje nós não falamos mais exatamente em pontos, nós falamos em quilometragem, porque hoje, dos 109 quilômetros, claro, tem áreas que têm áreas de proteção integral chegando, tem áreas que não são acessíveis porque são charcos, tem áreas que os lotes mesmo chegam até a beira do lago, e assim por diante, mas você tem hoje uma quilometragem enorme desobstruída que as pessoas podem acessar, caminhar, explorar e assim por diante. Vamos lá. Podemos passar. Isso é na Ermida, Dom Bosco. Vamos lá. E aí, a situação. O processo de desobstrução, um processo de origem judicial, um processo que a Promotoria de Meio Ambiente do Ministério Público, Distrito Federal e Territórios ajuizou uma ação civil pública contra o Distrito Federal para a desobstrução de 30 metros da APP, da Área de Preservação Permanente, uma determinação da legislação ambiental. Então, a ação tem caráter e origem ambiental. E aqui nós vemos, esses em roxo claro aqui, são os lotes registrados, são as propriedades que as pessoas, de fato, têm, compraram e está registrado em cartório. E em amarelo claro, as ocupações dessas mansões. Eu lembro que até semana retrasada eu tive com a Escola da Cidade lá na Orla, fazendo uma visita à Escola da Cidade, que é a Escola de São Paulo, e o pessoal falou mansões. Em Brasília, a gente chama de Lago Sul, Lago Norte, porque existe outro setor que chama setor de mansões, mas, de fato, para percepção e padrão do que a gente conhece do Brasil, são enormes mansões, em alguns casos com 800, 1.000, 1.200, 600, 650 metros quadrados no seu lote registrado e uma ocupação da área pública de 20 mil, 18 mil, 12 mil, 5 mil, 400 a 800 é muito comum, e aí a gente vê como é que essa orla toda estava privatizada desde os anos 60. Tá? Isso não é um processo recente. Na verdade, o tipo de urbanização, que é a rua central e as ruas residenciais em espinha de peixe, com área verde entranhado entre cada lote, isso desde o início ensejou essa ocupação dos fundos e as pessoas chegaram muro com muro nos vizinhos, né? E houve, inclusive, entendimentos assim, com certo caráter oficial e jurídico de que aquilo era uma área verde do lote, embora formalmente, cartorialmente, registralmente, as pessoas só sejam donas do roxinho aí. Vai lá. Aí, por exemplo, uma imagem de antes e depois da ocupação. Você pode passar aí para frente e para trás, por favor? Nesse caso, a gente aproveitou, em vários casos, recuperamos unidades de conservação. Esse é o Parque da Península. Tá? É um parque já criado, mas mesmo o parque estava invadido, e nesse processo a gente reconfigurou, deu poligonal para o parque quando não tinha, e já desobstruiu, nesse caso, não fruto da ação, mas fruto já da recuperação dessas áreas para uso público. Fica fazendo para frente e para trás. Vejam que vários equipamentos, como quadras,
piscinas, quiosques, ficaram em área pública depois da desocupação. Aquelas que puderam ser usadas, uma dessas quadras, inclusive, hoje é bastante usada pela população, permaneceram, e piscinas e outros equipamentos que estavam degradados, e piscinas, óbvio, você não vai manter uma piscina pública em área pública, você tem um problema de segurança, as pessoas poderem se afogar, e, obviamente, o problema do tratamento e manutenção da piscina. Essas foram aterradas e tal, e alguns equipamentos permaneceram, alguns trapiches e pias permaneceram. Vamos lá para o próximo. Mesma coisa aí. Esse é o local onde nós começamos a desobstrução. Passa para frente, para trás. E ali já começa a foto de satélite, pegou o começo da abertura da obra imediata, digamos, vou chamar aqui de emergencial, que a gente fez, porque você faz o processo de obstrução e ato contínuo você faz o quê? Vai deixar lá com caráter intocável, falando simplesmente ou se escudando numa pretensa preservação ambiental, como se a área pristina fosse? Não, você vai fazer um processo de reocupação, retomada urbanística para uso público, para uso da cidadania desse território, e a gente começou imediatamente a fazer o projeto de uma ciclovia com pista de caminhada compartilhada de 4 metros de largura, a revegetação com espécies nativas e a iluminação pública para tomar posse, né, assinalar e usar a própria via como limitadora dessas cercas que poderiam ali a cada 2 anos, 3 anos ganhar 1 metrinho, 5 metrinhos e voltar, né, sabendo do problema de continuidade das políticas públicas. E então, a gente, nesse primeiro trecho, nós desobstruímos a Península dos Ministros. Estava ali a casa do Cunha, na época, a casa do presidente do Senado, estava ali a casa de ministros das Forças Armadas, como da Marinha, etc. e tal. E nessa região, uma região que lotes chegam a valer 4 milhões de reais, casas chegam a valer 10, 12 milhões de reais. A gente começou ali não porque estávamos, como fomos acusados, de fazer um socialismo às avessas, um comunismo. Eu não entendi até hoje o que significa socialismo às avessas. Mas fomos acusados, inclusive pelo atual governador. Ele falou assim, isso é um socialismo às avessas. Eu falei assim, socialismo às avessas não é capitalismo? Eu fiquei sem entender, assim. Mas, de fato, nós começamos na área que aparentemente seria a maior loucura, e não foi por sermos loucos, mas porque era com o menor número de desobstruções, nós ligávamos e liberávamos a maior quilometragem de orla, que dava 6,5 km, desse ponto que é o Parque da Asa Delta até o Pontão, passando pelo Parque da Península. Por quê? Porque era uma área que já tinha 2 unidades de conservação e um grande potencial turístico já instalado, muito utilizado, que é o Pontão do Lago Sul. Então, com uma remoção aqui, talvez de 30 e poucas, 40 cercas, a gente conseguia liberar 6,5 km de orla para a população e já em lugares que já tinha público, já tinha acessibilidade e assim por diante. E fizemos a correção das poligonais dos parques para que elas se conectassem, de modo que isso é mais um garantidor, digamos, da permanência dessa orla livre aí, porque uma das estratégias, que não foram exatamente estratégias nossas de arquitetos urbanistas, mas principalmente dos ambientalistas, mas que hoje, cada dia mais, eu estou convencido, é o que mais funciona. Por quê? Porque a agenda ambiental foi a agenda, não quer dizer que tenha resolvido os problemas ambientais, mas a agenda ambiental foi a agenda vencedora da segunda metade do século XX, conseguiu se entranhar, por meio principalmente das escolas e da juventude, conseguiu se entranhar em toda a burocracia, em todo o estamento jurídico e assim por diante. Hoje, você pisa numa unidade de conservação, a chance de você a manter, de você conseguir ações efetivas, conseguir de financiamento a trabalhos com o judiciário, é muito mais forte do que do espaço público. O espaço mais utilizado, praças e etc. e tal, muitas vezes não são olhados com tanto rigor quanto a questão ambiental. Vamos lá. E aí a foto já do 1 ano e pouco depois, uma luta, uma guerra, claro, você não vai tirar esse patrimônio, né, ocupado, mesmo que privatizado, como a gente falou, não que a motivação não foi essa, a motivação foi realmente, como diria o Rodrigo Hollenberg, governador, que patrocinou toda essa ação, um salto civilizatório, né, porque nós poderíamos simplesmente ir lá e ficar protelando o cumprimento da sentença judicial. Um dos momentos mais marcantes da minha vida foi em março de 2015, com 3 meses de gestão, quando nós fomos numa reunião de mediação
sobre a desobstrução da orla, porque a ação judicial tinha começado em 2005, transitada em julgada no final de 11 para 12, e o governo anterior passou 12, 13 e 14, protelando a execução da sentença, né? Com vários estratagemas, etc. Até que, já acho que em 12 ou 13, foi inaugurada uma mediação no Tribunal de Justiça. A ação transitada em julgada não se questiona, ela não retroage, etc. Mas tem que cumprir a sentença. Então, estavam discutindo como cumprir a sentença. Não se vai ou não vai cumprir a sentença, mas como. E isso você podia passar mais 10 anos discutindo. E em março de 2015, nós reunimos o governo e falamos, nós vamos fazer. Isso não é uma questão somente da multa que vai incidir sobre o governador, que era uma multa de R$100 mil por dia ou por mês, uma coisa assim. A gente falou, nós vamos fazer. E nós chegamos lá, isso eu nunca vou me esquecer, a promotora de justiça, a procuradora do DF, do Distrito Federal, quando nós chegamos, os gestores, o secretário de Gestão Territorial e Habitação, que era eu, o secretário de Meio Ambiente, a presidente do IBRAM, presidente da AGFIS, que é a agente de fiscalização, e falamos todos em uníssono, nós vamos fazer, e o plano já está aqui, era um plano preliminar, claro, depois foi ajustado, a procuradora do Distrito Federal chorou. Gente, no meio judiciário, isso não acontece. Mas eles também choram. E ela escorreu uma lágrima, literalmente, e ela falou, olha, eu passei alguns anos tendo que obedecer, digamos assim, os ditames aqui das funções, etc. Mas agora, finalmente, estão fazendo o que eu acredito e nós vamos para frente. E o procurador e o promotor de justiça do Meio Ambiente, do Ministério Público, não chorou, mas falou, olha, em 20 anos de carreira eu nunca vi isso. Uma ação tão voluntária e tão própria, assim, de uma vez só. E isso me marcou profundamente, porque ali, como se tivesse caído um raio na minha cabeça, eu falei assim, olha a potência que tem o Estado. O Estado não é o governo. O governo é quem tem mandato eletivo e o grande poder capaz de modificar esse país é o poder executivo. Mas o Estado é o poder legislativo, é o poder judiciário, são os órgãos de controle, etc, etc. Se houver convergência, até como a Hermínia disse ontem, as leis estão aí, os mandamentos, a principiologia. Não, a nossa não é ruim, a Constituição de 88, o Estatuto da Cidade, uma série de arcabouços ambientais, estão aí. Se alinhar, tá? Se alinhar, e se as pessoas estiverem realmente imbuídas da sua função primordiais como gestores públicos, a gente consegue fazer coisas desse tipo. Esse é meu filho andando na recém-inaugurada pista de Cooper, ciclovia, etc. Vamos lá para a próxima. Né? E isso que já era um parque liberado, ganhou pelo menos seu circuito, ganhou pontos de mais acessibilidade à água do Lago Paranoá, convidado para fazer um debate sobre a Pampulha em BH, porque Pampulha é recém-inscrita como Patrimônio Cultural da Humanidade. 2016, mais um bem nosso inscrito para Pampulha, em torno de um lago artificial, que tem em torno dela um parcelamento do solo em projetos modernos de alta relevância. Só que lá a água não é acessível, a água é proibido entrar na água. Não por razões, digamos, por ainda estar classificado o corpo hídrico com classificação 3, que ainda é perigosa para uso público. Então não tem um barco circulando pela água e as pessoas não podem botar o pé na água. Né? Tem um iate clube que virou estacionamento de carro, onde deviam estar barcos e funções coletivas, estão lá estacionamento de carro no iate clube da Pampulha. E, convidado a dar um parecer sobre isso, eu falei assim, enquanto não resolver a questão da água e a população se apropriar e crer, né, na questão da limpeza da água, dificilmente coisas mais potentes acontecerão no uso desse ativo. Vamos lá. E lançamos o concurso em 15 de dezembro de 2017. Queríamos ter lançado antes, mas amanhã temos uma mesa sobre concurso. Provavelmente Flávio e Márcia falarão de concursos públicos de arquitetura. E é impressionante como é difícil, muito fruto da cabeça dos nossos próprios colegas arquitetos dentro da gestão pública e, principalmente, fruto do convencimento e do embate jurídico com advogados, que, por causa de coisas que parecem assim irrisórias perto dos ganhos e das benesses e da necessidade de fazer concurso público no Brasil, por questão de doutrina, que não tem na lei, mas porque algum teórico disse, e eles não estudam isso na escola, então vão buscar no livro e o cara diz que concurso é para um projeto pronto, um objeto pronto e acabado, como se tratasse de um concurso de poesia. Você entrega a poesia, eu não posso lá dar o prêmio à poesia e falar assim, troca tal palavra por tal palavra,
muda a estrofe tal. Não, como se fosse um concurso de redação. Não é assim. Concurso público de projeto é uma contratação de uma licitação pública de um processo que vai acontecer, e não de um projeto. E esse processo passa pelo menos por 3, 4 etapas, que todo mundo do nosso campo e do nosso jargão conhece, vai terminar num projeto executivo, com orçamento, com especificações e com memorial descritivo para a obra, né? Caderno de encargos e assim por diante. Foi um embate. O Gilson realizou, talvez, a maior quantidade de concursos separados, não em termos de objetos, porque teve o Habita Sampa, né, Gilson? Foram várias áreas de uma vez só, mas 17 concursos, né, Gilson? Acho 17 concursos, acho que 17 no GDF inteiro, acho que você fez 15 mais 2 do GDF, um pela Terracap, de Parques de Águas Claras, e o da Orla do Lago Paranoá. Então, em 4 anos, nós fizemos 17 concursos públicos, a Codab fez 15, inclusive da própria logomarca, e é impressionante, porque em um concurso só de escola, se nós pegássemos os 10 primeiros classificados e fizéssemos 10 escolas, nós teríamos provavelmente um dos acervos mais significativos do Brasil de escolas públicas e de uma política de educação que começa numa qualidade do edifício público, referência no Brasil, tenho certeza disso. Esse era o mapa síntese da Orla do Lago Paranoá, 109 quilômetros de perímetro, vários problemas pontuais para se resolver em termos de acessibilidade, conectividade e assim por diante, pensadas rotas lacustres e as conexões, diversas escalas de piers, atacadouros, marinas para receber exatamente isso, e um pensamento sobre mobilidade que estava no termo de referência, trabalhado com a Secretaria de Mobilidade, que inclusive não chamava Secretaria de Transportes no nosso governo, chamava Secretaria de Mobilidade, que tinha diversas estratégias e intenções ali. Vamos lá. O concurso foi mais uma foto da ocupação. Você vê que nessa época do ano, principalmente da seca, a água fica límpida e transparente, a água é muito limpa, de fato. Como falei, hoje é captada a água para consumo humano, não aí, mas num outro pé lá onde entra uma água bem limpa. Vamos lá. E o concurso foi vencido pela equipe Estúdio 41 de Curitiba. Inclusive, amanhã, na mesa de concurso, nós vamos debater, às 11 horas, eles vão estar presentes. E fez um projeto bastante singelo até, relativamente fácil de se implantar. O júri notou, e eles vocalizaram isso, que isso, mais do que um projeto, era um processo. Eles denotaram a sensibilidade política de um processo de desobstrução e o processo de implantação de uma política pública dessa monta, das sensibilidades e dos problemas que adviriam desse processo, e trataram isso mais como um processo do que um projeto, e o júri ressaltou que eles entenderam bem o problema de intervir num sítio de alta relevância cultural, patrimônio cultural da humanidade, que eles entenderam entre o respeito, a reverência e a autoria, a intervenção com assertividade, eles foram os mais precisos e mais qualificados aí dos 22 projetos que nós recebemos. Isso é uma outra conclamação aos arquitetos e urbanistas. Nós fazemos concurso para projeto de arquitetura, nós temos centenas de inscritos, projetos enviados. Eu mesmo participei do concurso da UBS do Guruji, cento e quantos? 157. 156 para enviados, né? Enviados. Gilson promoveu UBS, escola, todo tipo de projeto arquitetônico, tinha 110, 115 projetos recebidos. Projetos de urbanismo. Gilson fez 2 de urbanismo enormes, com toda a coordenação do projeto de urbanismo, da infraestrutura, do paisagismo e da arquitetura, um projeto integradíssimo. Tivemos, 30, 40. O do Centro de Conde, 31. Tem uma discrepância. A Orla do Lago Paranoá, reputado pelo ex-presidente nacional do IAB, Sérgio Magalhães, como o segundo concurso mais importante do Brasil, desde o segundo, né, o primeiro sendo a própria Brasília, capital do país, que foi escolhido em 57. 22 projetos entregues. Nós temos um déficit. Quando é de paisagismo só de parque, é mais impressionante ainda como cai o nível de participação. Então, é visível. Se tiver uma palestra ali, como me disseram que tem, sobre arquitetura, a sala está lotada. Se tiver de planejamento urbano, de urbanismo, etc., a sala está com essa boa presença de vocês, mas esse nível de interesse e esse nível de capacidade técnica, ele não está instalado ainda no Brasil, embora concorde com a Hermínia que nós temos história, que nós temos gente capacitada, habilitada, a academia tem muita produção sobre isso, mas, de fato, o interesse da classe ele é pequeno nessa sessão. Vamos lá.
algumas outras fotos dos projetos, várias intenções interessantes que a gente que já estava pesquisando e projetando algumas ações pontuais na orla, nunca tínhamos, inclusive, dado esse salto aí de percepção. Eles usando o deck para avançar sobre a água, mas com a estratégia também de proteger das embarcações e fazer as praias, né, em alguns pontos, porque, de fato, há acidentes com embarcações e banhistas. Tá? Então, coisas que vão surgindo dessa grande consulta pública que é o concurso público de arquitetura. Hoje nós estamos, a Guida é coordenadora junto comigo, com um grande concurso no ar, que é o concurso para a Arena BSB, para a revitalização e requalificação de toda a área do Complexo Esportivo de Brasília, do lado do Palácio do Buriti, que é o sede do Poder Executivo local, e no Eixo Monumental de Brasília. É um processo de oitiva da sociedade, nesse caso não da sociedade de comunidade brasiliense, mas nacional, principalmente dos arquitetos. Vamos lá. Propuseram a roda gigante, que foi ótimo, porque foi um pouco aquele boi de piranha, porque todo mundo só ficou discutindo a roda gigante. Aí falaram, não, a roda gigante eles mudam de lugar, o IFAM ainda vai avaliar e etc. e tal. Mas, de fato, o lugar dela não é ali. O lugar ali foi pensado só nesse momento inicial, eles mesmos já revisaram. Vamos lá. Aquele círculo era um circuito de 4 fitofisionomias do cerrado, né, que a pessoa passaria na caminhada, verificando e experimentando, digamos, as 4 fisionomias do cerrado. Vamos lá. E é isso. É um salto civilizatório, como a gente diz, um projeto que está pronto, projeto de concurso, além da grande oitiva e da grande possibilidade de descobrir ou desvelar aquilo que a gente não conhece, ele também é rápido e eficiente. Nós lançamos o concurso em 17 de dezembro, concurso de um projeto difícil, complexo, 15 de dezembro de 2017, em 21 de abril nós tínhamos resultado, e no final de dezembro de 2018 nós tínhamos projeto licenciado, projeto aprovado, com decreto publicado, com todo o material entregue, fruto, claro, da competência também da equipe vencedora, mas deixamos tudo pronto, muitas obras em andamento, algumas terminadas, e essa ocupação, então, para a gente, como sempre dizemos, é um projeto de 20, 25, 30 anos, precisa, digamos, ser retomado, porque houve uma polêmica e nós criamos, por conta disso, um movimento da sociedade civil, o IAB, encabeçando, junto com outras entidades, um movimento chamado Nosso Lago, que é para a continuidade e a implementação do projeto Orla Livre, agora atuando do outro lado da corda, do outro lado do balcão, cobrando que o governo do Distrito Federal continue implantando e continue viabilizando esse salto civilizatório. Um abraço. Obrigado, Tiago. Flávio e Márcia. Vocês vão fazer juntos, não é isso? Bom dia a todas e a todos. Bom, nós vamos juntos aqui, eu e Flávio. Eu sou a prefeita da cidade de Conde, na Paraíba. Flávio é o secretário de Planejamento. E aqui é a equipe. Então, de Brasília ao Conde. Você pode ir passando, por favor? Bom, o Conde, ele fica ali, bem juntinho de João Pessoa, meia horinha de João Pessoa. É uma cidade... o território do município é quase do tamanho de João Pessoa, inclusive. Pode passar. Né? E nós temos 25 mil pessoas morando lá. A população urbana, a população rural, pode passar. E o que é mais interessante é que o Conde ele traduz nesse território, na minha visão, na nossa visão, o Brasil. Porque aí dentro nós temos pessoas, 48% da população recebe menos que meio salário mínimo, 49% analfabeta. Dentro da rede nós encontramos 5% de alunos leitores, somente. E aí tem 3 quilombos, 2 aldeias indígenas, 27 quilômetros de praia, com as questões de pescadores, etc. Né? E 70% do município é rural. Nós temos, ao redor do centro do Conde, 22 comunidades, destas, 16 assentamentos do INCRA. Então, traz uma diversidade que você vê espalhada no território brasileiro. Pode passar.
Isso aí eu já falei. Então, aqui nós temos, no município, nós temos a indústria, temos um parque industrial, né? Essa rodovia dos Tabajaras, que liga o centro do município, que é a sede do município, a parte do litoral, que são as duas partes mais populosas, de concentração, né, da população, e ali o litoral, a Praia do Jacumã. E aí vale destacar que esse que vocês veem, essa intervenção aí que vocês veem aí, é a Praça do Mar, que já foi feita na nossa gestão e que ela tem um pouco dessa história que Tiago falou aqui, nós tínhamos também, o município tinha um processo, uma determinação já transitada e julgada desde 2015, mas ninguém teve, inclusive com recursos pactuados no governo federal para essa intervenção, o dinheiro voltou em 2016 porque não foi efetivado o trabalho e nós resolvemos tocar para frente. Era transitado e julgado, mas a gente podia também, como os outros, ter levado isso adiante, mas a gente justamente chegou para isso, né? Para fazer o que precisava ser feito. Então, aí nós tiramos as barracas, que tinham umas barracas na beira-mar, que era uma favela, mesmo assim, mais de 40 barracas, e ali tinha fossas clandestinas, e, enfim, era uma coisa, uma ferida, né? Ali, e a gente enfrentou, e foi um processo bem difícil, né? Eu fiquei imaginando nessa apresentação aqui, se vocês estão aqui vivos contando essa história, significa que eu vou sobreviver também. Porque lá em Brasília, vocês fizeram o que fizeram e estão aqui, e se ficar vivo é a nossa principal tarefa, né? Senão não consegue fazer a luta. Pode passar. Então, o Conde, se você for pensar nas imagens do Conde, é isso aí, rios, praias. Se você vê o mapa hídrico da cidade, você fica pensando onde é que eu vou botar o pé. Porque tem tanta nascente, tanto olho d'água, tanto rio, que você fica impressionado. Assim, No entanto, nós temos problemas das comunidades sem água, né? Porque esse trabalho do uso da água ainda não foi consolidado lá. Esse rio é o Rio Gramame, que é o principal rio lá, né? Enfim, são aí as nossas praias. Pode passar. E aí o nosso povo, como eu falei, são 16 assentamentos rurais, 2 aldeias indígenas, 3 quilombos. E agora nós estamos, dentro do processo de gestão da cidade, nós estamos com um projeto muito interessante de alfabetização de adultos, né? Enfrentando essa questão dos 49% analfabetos. Nós estamos com um projeto chamado Agora Vai, e está indo mesmo. Nós, com 31 dias, nós tivemos todos os alunos do projeto, 401 alunos, todos já em condição de leitura, de pequenas palavras, né? E agora eles estão avançando muito mais com isso, e a gente, com essa atitude, a gente espera melhorar um compromisso nosso, interesse nosso, que é da participação cidadã, né? Desse povo interferir na sua cidade. Pode passar. Para vocês terem uma ideia, esse era o único mapa que a gente tinha da cidade, né? E ele, hoje, Flávio me chamando a atenção, só tem 2 cores, o rosa, o urbano, e o amarelo, verde, essa cor de burro quando foge, aí é o rural. Esse outro aí é mangue, né? Mas assim, eles só consideravam isso, chapado, né? Então, a história dessas pessoas, a dinâmica da vida dessas pessoas não estava traduzida num instrumento que a gente pudesse compreender o lugar, né? Pode passar. Então, nós começamos por dividir o município em 4 regiões geoadministrativas, né? E aí implantamos o orçamento democrático, que é o orçamento participativo, né? Que, por sinal, nasceu aqui, né? Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e nós executamos ele de uma forma muito viva, né? Buscando a população e fazendo com que essa participação seja traduzida de forma clara na LOA, né? E na vida imediata deles na cidade. Pode passar. Aqui nós temos fotos das 4 regiões do OD, né? Que é o Orçamento Democrático. Então,
desde o primeiro momento que a participação é intensa das pessoas. Isso é um sinal, foi um sinal muito importante para a gente, porque a gente vem acreditando, né, nessa conversa de que o povo é apático, de que o povo é sem noção, que não gosta de política, de participação, que não tem compromisso. Não é verdade. As pessoas gostam, querem e têm compromisso. O que falta é a gente que está no poder, né, fazer essa liga de você traduzir o que você faz na linguagem das pessoas que recebem essas ações, esses benefícios e que participam, né? Então, essa tradução é que é a grande tarefa do gestor público, na minha concepção. É você falar numa linguagem que seja absolutamente compreensível. Toda vez que eu penso nisso, eu penso naquele livro O Nome da Rosa. Não sei se vocês leram, ele é muito antigo, mas ele fala do poder da igreja, né, sobre os livros, a leitura, que era um crime realmente alguém ter acesso a algo escrito, né, porque o poder está ali, né, a informação. Então, a gente diz assim, mas o povo não entende, você morre de falar e o povo não entende. Entende. Quem não sabe, às vezes, dizer, é você que está dizendo, né? Se você disser de uma maneira clara, as pessoas entendem, participam, e essa participação ela tem sido cada vez mais ativa e mais interessante. Pode passar. Nós temos a escuta como uma prioridade, a escuta qualificada, né, como uma prioridade. Desde 2017, que isso aí foi uma coisa bem intuitiva minha, né? Eu fiz tenho que voltar atrás um pouco na questão da campanha política, né? Eu sou professora, eu nunca tinha me envolvido na política partidária antes e resolvi entrar para a política porque a emergência, os fatos que emergiam na minha frente, enquanto cidadã, né, e uma pessoa lúcida, não me trouxeram outra saída que não entrar na política, né? E daí eu fiz o processo da campanha política, eu acho que como uma professora, que é o que eu sou, né, faria. Então, nós fizemos uma campanha pelo processo da campanha, porque o que mais me interessava, de fato, era o processo da campanha, mostrar ao povo do Conde que política não era aquilo, né, e nenhuma campanha política era aquilo que se via há tantos anos lá no município. E, de fato, eu não esperava que o resultado fosse a vitória. Eu não parei para pensar no resultado. Tanto que, quando acabou a campanha, assim, o dia, a votação, né, eu fiz um escaldapé e fui dormir, porque eu já tinha feito meu trabalho na minha cabeça, né? Só que eu ganhei. E então, quando eu ganhei, eu fui para a praça lá, que a gente nem tinha arrumado nada para a vitória, porque eu realmente não imaginava. Então, eu fui para a praça, a gente subiu no primeiro caminhão que tinha estacionado na praça, e aí eu me dei conta do que tinha acontecido, né? Quando eu vi aquela praça laranja, que era a cor da nossa bandeira, né? A cor da nossa bandeira, eu sou do PSB. Quando eu vi laranja, eu digo, putz, isso aqui, né, realmente é um problema, porque agora eu vou... então, assim, e agora, exatamente. Então, eu digo, numa cidade, com esse contexto que eu apresentei aqui para vocês, as distâncias dessas comunidades são alongadas pela falta de estrada, né? Então, é uma cidade que o Conde não conhece o Conde, porque as pessoas não saem de sua comunidade, porque não tem estrada boa, consequentemente, não tem transporte público, né? Enfim, elas ficam ali. E cheias de esperança, porque a campanha foi feita assim, escondida. Eu, para ir na casa do povo, eu tinha que ir com a luz apagada, porque os ex-gestores, que são os donos do território nos 56 anos de Conde, eles não admitiam que ninguém me recebesse, por exemplo. Nós tivemos uma pessoa com a casa queimada, porque eu entrei na casa da pessoa. Então, a prefeita, na época, chamou a pessoa e disse, pegue suas coisas aí, venha ver uma coisa. A mulher entrou, pegou algumas coisas, saiu, ela disse, toque fogo. Ela disse, eu lhe dei a casa e eu tiro a casa. Então,
surras em praça pública, era uma situação de extrema violência. E eu fazia essas conversas no escuro. Então, o que é que você mobilizou aí? Esperança. Porque as pessoas enfrentaram o medo, né? Aos poucos foram enfrentando o medo e apostaram na esperança. Só que a gente sabe que não é o fato de você entrar que você soluciona os problemas, né? Então, essa esperança poderia ser transformada em revolta em muito pouco tempo. Então, a saída que eu tive para isso, como a gente não tem rádio lá, não tem meios de comunicação da própria cidade, da própria região, então foi o Olá Comunidade. Eu comecei aí toda terça e quinta-feira e faço isso desde 2017 até hoje. Eu vou para as comunidades conversar sobre gestão pública, conversar sobre negócios públicos, conversar sobre política, dizer que a realização do orçamento democrático é uma coisa importante, fundamental, mas se as pessoas não entendem, não adianta de nada, é uma coisa para distrair político, né? E dar uma bela imagem. Você tem que fazer com que as pessoas entendam. Então, não bastava as plenárias do orçamento democrático. Eu tinha que explicar de onde vinha esse dinheiro, como é que ele podia ser investido, de que maneira ele podia sair, quais os caminhos, né, para poder você ter o dinheiro, que na gestão pública tanto faz R$1 como R$1.000.000, o processo tem que ser levado a sério da mesma forma. Então, eu vou em todas as comunidades, desde 2017, toda terça e quinta. Esse tem sido um processo pedagógico muito importante. Pode passar. Para ampliar essa escuta e essa participação também, nós criamos uma lei em 2018. Ela foi aprovada na Câmara em abril, se eu não me engano, de 2018. É a Lei de Gestão Compartilhada, que é também uma forma de participação. Então, as pessoas podem criar grupos de WhatsApp para acompanhar os negócios públicos, né, desde a compra de equipamentos ou aquisições de alguma coisa, né, algum produto, até construção, reforma. Então, as pessoas criam um grupo de WhatsApp dentro da lei, com as normas que a lei tem, e ali nós temos a obrigação de colocar um secretário responsável, por exemplo, pela obra, vai o secretário de Planejamento, o secretário de Infraestrutura, e a empresa que ganhou a licitação também já, de acordo com a lei, coloca o engenheiro responsável pela obra e a população vai acompanhando aquilo através do grupo de WhatsApp, perguntando, cobrando, questionando. Então, nós temos 6 grupos hoje acompanhando os trabalhos da gestão com base nessa lei de gestão compartilhada, né? Pode passar. Então, eu acho que agora eu vou passar para Flávio, para ele entrar na questão mais da secretaria, né, e a gente volta depois para concluir aqui a apresentação. Bom, gente, bom dia também a todas e a todos. Eu queria começar justamente por essa imagem aqui, para fazer uma transição do que é esse espectro político, administrativo, trazido pela prefeita aqui, que mostra o cenário local, o cenário administrativo que ela tem trazido, e como essa organicidade, como essa participação se reflete também na nossa institucionalização. Eu sou secretário de Planejamento, lá do município do Conde, e esse é o nosso organograma aqui, básico. São 5 coordenadorias, e eu reputo de fundamental importância a gente ter todas as políticas de controle do uso e ocupação do solo, enfim, do território, integradas dentro dessa secretaria. E não são um organograma onde essas 5 coordenadorias elas têm uma atuação de mesma base, vamos dizer assim. Elas não têm níveis hierárquicos diferentes, porque a gente trabalha justamente com essa inter-relação, desde o controle urbano, o planejamento territorial, a mobilidade e o trânsito, os orçamentos, enfim, a habitação. Todas essas políticas elas têm um fator de interdisciplinaridade muito forte. E isso vai se refletir justamente nos resultados que a gente vai apresentar aqui. Inclusive, 2 das nossas coordenadoras estão aqui presentes, porque participam desse processo ativamente e são grande componente desse trabalho que a gente vai mostrar aqui. Pode passar? Bom,
Hermínia fala muito que não faltam planos, não faltam leis, mas eu acho que no Conde, como a prefeita mostrou, a gente saiu de uma base que não existia nada, a gente saiu realmente do zero. Então a gente teve que criar um marco legal municipal de fundamental importância. Assim. A gente vai mostrar aqui algumas das principais legislações que, por exemplo, o zoneamento. 55 anos de história, quando a gente assumiu, e o município nunca teve uma lei de uso e ocupação do solo. Ele sempre cresceu, se desenvolveu à margem dessa legislação, desse controle, e por isso a cidade é fruto, esse resultado, essa imagem de cidade é fruto disso. Pode passar. Bom, isso aqui é um compilado básico assim, das principais normativas que a gente fez em 2 anos e 10 meses. Aí. A gente institucionalizou, municipalizou o trânsito, porque o trânsito não era municipalizado, apesar de ser uma atribuição constitucional já antiga. Isso é um marco importante na nossa política territorial. Fizemos zoneamento, como eu já falei, criamos um programa Regulariza Conde, regulamentamos os conselhos gestores de desenvolvimento municipal, disciplinamos a outorga onerosa, a transferência de direito de construir e criamos um programa de regularização fundiária já novo, com base na legislação do REURB. Alguns desses marcos aqui eu vou detalhar um pouquinho para a gente ver como isso impacta na realidade local e como a gente tem tirado essa legislação que já existe, que já são marcos importantes nacionais, mas que a gente tem trabalhado isso com essas minúcias para aplicar isso a uma realidade muito própria lá no município. Pode passar? Por isso, porque a gente precisa planejar esse território, mas no território. Essas são imagens dos primeiros meses, em janeiro ainda, na secretaria, assim que a gente assumiu, onde a gente levou essa equipe toda, esses coordenadores, as pessoas que não conheciam o Conde como um todo. O Conde não era só aquela sede administrativa, não eram só aquelas praias. O Conde eram esses assentamentos que a prefeita falou, rurais, eram essas aldeias indígenas, eram esses territórios quilombolas. E a gente foi conhecer esse Conde, reconhecer esse Conde, por isso, para a gente poder trazer esse planejamento a partir desse local que a gente estava trabalhando. E aí, dentro desse processo de reconhecer essa cidade, a gente foi conhecendo vocações dessa cidade, intenções que a gente achava que deveria expressar essa cidade a partir dessas peculiaridades de cada local. E aí a gente mapeou, dentro desse processo, que foi um processo longo, de trabalhar a lei de zoneamento, 10 intenções básicas para o território. Desde qualificar aquelas coisas que já eram existentes, reconhecer as culturas tradicionais, consolidar as vocações rurais, fortalecer a agricultura familiar, valorizar as paisagens. E pode passar? E dessas intenções, dessas cores, surgiram justamente as nossas zonas. As nossas zonas elas têm um impacto direto nas nossas intenções para o território. Não são zonas abstratas que têm mais índice ou menos índices de ocupação. São zonas que refletem exatamente a peculiaridade do que aquele território pode expressar de forma edificada. E aquele mapa que a prefeita mostrou lá no começo do plano diretor, ele se tornou, em menos de 2 anos, nesse mapa aqui, que é um mapa que, só pela sua cor, expressa essa diversidade que a prefeita colocou tão bem aqui nesse território. Pode passar? Bom, essas cores têm também uma lógica, uma relação que é bem importante, que a gente tem até uma cartilha básica assim, para mostrar como essas porções de cores no território elas têm mais espaço construído, quanto mais forte, quanto mais fraca a gente tem mais proporção de verde, enfim, tem toda uma relação dinâmica, porque os zoneamentos em geral ele tem sido muito abstrato na nossa concepção e a gente quis fazer um zoneamento que fosse absolutamente apropriado pelo território. Pode passar? E aí ele surgiu justamente essa apropriação por uma série de reuniões setoriais. A gente fez reuniões com a nossa própria secretaria, óbvio, mas com as outras secretarias também, enfim, porque a gente precisa ter esse domínio. A Secretaria de Turismo precisa participar desse processo. A Secretaria de Meio Ambiente precisa participar. Os coordenadores, os articuladores do orçamento democrático precisam entender como é que esse trabalho vai se dar no território. Então, a gente fez uma série de reuniões, passamos um processo, um segundo ciclo, fechando essa ideia com a nossa própria gestão,
até que a gente bateu o martelo nessa última reunião com a prefeita da intenção da gestão para esse território, e aí passamos para um terceiro ciclo, que foi um ciclo entre outros órgãos externos. Procuramos o INCRA, procuramos os órgãos ambientais do Estado, para a gente bater com eles as nossas propostas, para que a gente possa cruzar as intenções que já estavam postas também para o nosso território. Pode passar? E aí, com toda essa intenção, a gente levou isso, obviamente, para a comunidade, porque não adiantava a gente ter essa proposta técnica, essa proposta ainda de gabinete, se isso não fosse ratificado pelas intenções que tinham ali no território. Então, a gente mostrou essa pré-proposta, esse diagnóstico que a gente tinha, e foi ratificando ou retificando determinadas intenções que a gente tinha lá. E, a partir disso, desse processo, a gente fechou um ciclo, que foi um ciclo bem interessante de construção com essa população. Essa foi uma das últimas plenárias que a gente fez, com especificamente as zonas que a gente estabeleceu de povos e comunidades tradicionais, onde a gente reuniu todas as aldeias e os quilombos. Bom, além do zoneamento, que a gente pensa essa cidade do construído daqui para frente, a gente precisava olhar, isso foi um chamado muito forte da prefeita. A prefeita, sempre que a gente levava essas questões, sempre do dia a dia, sempre a população local cobrava isso, porque a gente estava fiscalizando, a gente estava efetivamente controlando o território, e aí tinham 99% da população que estava ali naquele território, mas que estava naquele território de forma irregular, de forma clandestina. Por quê? Porque existe uma cidade de 55 anos que foi construída à margem desse processo, de irregularidade. A gente tem uma cidade hoje que ainda é clandestina, que construiu suas casas, construiu seus imóveis sem alvará de construção, que não tem habites, então a gente precisava reconhecer esse espaço construído e dar possibilidades ou alternativas para essas pessoas se chegarem à regularidade. Então a gente criou esse programa, Regulariza Conde, é um programa que efetivamente cria possibilidades para isso, cria formas de controle, obviamente, desde que atendidos os parâmetros de salubridade, de higiene, enfim, alguns parâmetros básicos que a gente entende, e dá efetivamente descontos para as pessoas regularizarem esses imóveis, inclusive considerando também aquelas de caráter social que passam por um processo diferente e que podem também ser atendidas pelo nosso Escritório Público de Assistência Técnica, que é o EPA. E aí, esse é um viés que eu queria também destacar aqui, que é a criação do nosso Escritório Público de Assistência Técnica. A gente iniciou, esse é o EPA, o nosso grande projeto guarda-chuva, que a gente trabalha com ações setoriais da assistência técnica, porque eu entendo a assistência técnica como a provisão do nosso serviço profissional, arquiteto, urbanista e dos engenheiros, em qualquer dos âmbitos. Então, a gente criou o Chão de Direito, que provê a regularização fundiária, o Mutirão na Vizinhança, que faz requalificação de equipamentos públicos, de espaços públicos, e também temos algumas iniciativas precisas em parcerias, que são o Travessia, por exemplo, que a gente faz com a Universidade Católica do Chile, já por 2 anos, que a gente tem feito essa parceria. Pode passar? Essa é a nossa primeira experiência na comunidade do Ademário Regis, é uma comunidade que... Isso era o grande espaço público desse conjunto habitacional, que é um conjunto habitacional que merece também uma palestra só à parte, assim, um conjunto habitacional construído absolutamente sem nenhuma infraestrutura, em uma área irregular, promovido pelo poder público, com recursos federais, e que não tinha qualquer tipo de infraestrutura, mas existia um potencial espaço público. Aí a gente fez esse start com a população, a gente faz um processo todo de construção dessas ideias, de materialização em maquetes. Pode passar. Essa aqui já é o resultado final da nossa praça, um processo que reuniu muita gente na construção dessa primeira praça. Sim, eu acho que tem até imagens aqui. A gente, antes de de lançar esse programa do Mutirão na Vizinhança, a gente esteve lá na CODAB, a gente fez, acho que em fevereiro já, assim que a prefeita assumiu. Eu fiz questão da gente ir lá para a gente ver isso, como isso estava acontecendo na prática, né? Como é que isso funcionava e como é que a gente podia trazer esse conceito para a nossa realidade local.
E aí a gente fez uma segunda experiência que não era num espaço público, vamos dizer assim, mas é num equipamento público fundamental para uma dessas comunidades quilombolas que eu falei aqui adiante, no passado. Esse é um museu quilombola, um museu que é uma casa de taipa que resistia nessa comunidade quilombola há muito tempo. As casas de taipa foram sendo trocadas por casas de alvenaria, inclusive por subsídio de governos federais, de troca, né, de casas de taipa. Mas a comunidade resolveu resistir com essa casa aqui, como mostrando um exemplo, um ícone desse processo do que era a comunidade antes. Assim que a gente assumiu, acho que em abril, teve uma chuva enorme e a casa caiu. E aí ficou todo o drama da comunidade, e agora, e o museu, não sei o quê, que a gente estava estruturando isso como museu, e a gente resolveu justamente levar o mutirão para lá para a gente fazer essa troca de saberes, porque a gente acha super importante o mutirão ser um processo de aprendizagem entre comunidade, entre a equipe técnica da prefeitura, justamente criando esse elo de fortalecimento entre a sociedade e o poder público, como também um outro ente, que é um ente fundamental, que é o ente acadêmico. A gente fez uma parceria aí muito boa, inclusive, com o escritório público, o escritório modelo da Universidade Federal da Paraíba, porque são pessoas, por exemplo, que não aprendem na universidade a construção em taipa, por exemplo. Isso não é uma técnica vernacular, uma técnica muito local, mas que isso não se aprende nas universidades. Então, e lá na comunidade, eles têm mestres locais que sabem fazer muito bem essa técnica. Então, foi um processo muito interessante também de aprender essa nova forma de construir. Pode passar. E aí a gente reconstruiu esse museu, inauguramos com a festa de coco, que é tradicional, que acontece todo último sábado do mês lá na comunidade. E hoje o espaço realmente tem sido de grande visitação, forma de renda para essa comunidade aí, e tem tido realmente uma visibilidade muito grande, não só no Conde, mas no nível estadual e também nacional até. Pode passar. Essa terceira edição é que a gente chama de Praça da Cultura. Esse aqui, esse galpão que vocês estão vendo, é o Núcleo de Cultura, o Centro de Criatividade do Conde, e onde acontece a maior parte das oficinas que acontecem lá de dança, de música, de orquestra, enfim, todo tipo de atividade cultural está mais ou menos concentrada nesse espaço aqui. E a gente tinha, assim que a gente chegou na gestão, esse espaço lateral dele que servia de entulho, principalmente do entulho da feira, que tem ali logo ao lado. E aí a gente se sentia provocado sempre a fazer um elo entre esse galpão que estava efervescendo culturalmente ali, e do lado dele tinha todo esse entulho, esse lixo acontecendo. E a gente pode passar. Propôs esse mutirão também, a gente chamou todos os jovens que fazem oficina ali, que passam por ali, por aquele momento, e deu esse olhar para eles pensarem numa nova forma de ocupar esse espaço. E justamente se criou pode passar? Se criou um palco, né, um palco aberto, onde eles podem justamente fazer suas apresentações, até quando não está tendo, o espaço está fechado, eles podem estar se apropriando desse espaço aí. E tem sido um espaço hoje muito bem utilizado também. Bom, a gente também tem um âmbito no EPA, que é o âmbito das melhorias habitacionais. Esse é um âmbito que tem sido mais difícil para a gente, principalmente pela execução dessas obras, porque a gente já tentou por 3 anos, 3 editais diferentes. O primeiro dele, o Cartão Reforma, onde a gente foi vencedor no Estado, o único vencedor no Estado, com 2 poligonais. Fizemos todo o cadastramento, mais de 116 famílias, fizemos o processo e no final do ano foi cancelado pelo governo de Temer. Depois a gente fez outro edital, participamos do edital da FUNASA, Melhorias Sanitárias Domiciliares, também para outra comunidade, 62 famílias, fizemos todo o processo, o edital está correndo risco de ser cancelado agora, o contrato já assinado também. Então a gente está tendo muita dificuldade para a execução dessas obras, mas a gente não está parando. A assistência técnica eu também entendo que também dar os projetos, porque a gente precisa dar o nosso acesso profissional, dar o projeto para essas famílias construírem, porque elas já constroem. As famílias constroem independente de arquiteto. Se elas têm um projeto, elas podem construir também, agora com essa devida orientação. Então, nós já estamos trabalhando, fizemos um credenciamento, credenciamos mais de 15 empresas,
Já chamamos dessas 15 4 empresas, já fizemos mais de 60 projetos lá no município e estamos trabalhando para implantar efetivamente, tentando viabilizar recursos para executar essas obras. Agora, inclusive, estamos tentando um edital do CAL, PB, para financiar algumas dessas obras, principalmente como vitrine, para a gente mostrar que é possível fazer isso. Pode passar? Essa é uma das comunidades que a gente está pleiteando agora. Tanto o edital da FUNASA quanto o edital do CAL, porque a gente já tem tudo estruturado aí. Todos os projetos, inclusive, entregues. Pode passar? Esse é um outro eixo, que é o eixo da regularização fundiária. Com o zoneamento, a gente criou as zonas especiais de interesse social, que nunca existiram no município. E das nossas principais zonas de interesse social, a gente está trabalhando em todas elas, nas grandes zonas, a Vila do Amanhecer, Ademário Regis, São Bento e Conjunto Maris, a regularização fundiária. E a gente espera entregar, até o final do mandato, todos esses títulos a essas famílias. Pode passar? Essas são as parcerias que a gente falou com a Universidade de Valparaíso, no Chile. Esse aí é o Dedo de Deus, é um mirante lá nas falésias de Coqueirinho. Muito, muito bonito, mas que tem basicamente esse ponto. O Dedo de Deus justamente por isso. As pessoas vão lá de carro, vão lá com seu passeio turístico, param ali, tiram a foto e vão embora. Enquanto a gente sabe que tem toda uma experiência dessa falésia. Toda essa falésia é muito longa e tem vários pontos interessantes. Então, os chilenos vieram para cá e fizeram um trabalho de identificação dessas paisagens, de identificação desses ícones e transformação desses lugares para ver se as pessoas redescobriam esse lugar. Pode passar? E aí criaram vários pequenos mirantes sensoriais, que eles chamaram, para a população se reapropriar desses locais. E aí, a prefeita pode até comentar um pouquinho mais no final de como esse processo político é tão difícil. Menos de 30 dias depois, todas essas esculturas foram queimadas por um processo que a gente acredita muito fortemente que foi um processo político realmente de embate para o trabalho que estava sendo colocado ali naquele espaço. A nossa segunda experiência com o Travessia foi nas caiçaras de pescadores. Também por uma decisão judicial, por questões ambientais também, do IBAMA. Tinham aproximadamente, eu acho que 16 caiçaras nessa praia, chamada Praia do Amor. Também situações absolutamente delicadas do ponto de vista ambiental. E a gente não descumpriu a decisão e demolimos as barracas, as caiçaras que já estavam, na verdade, transformadas em bares, em habitações. E aí, esse trauma é muito forte nos pescadores, né? As pessoas que, por mais que tenham desviado a sua função ali, essas pessoas dependem daquele lugar para fazer o seu fazer. E aí a gente novamente encontrou na assistência técnica, nesse trabalho dos chilenos, que é tão bem articulado, uma oportunidade de reconstruir esses elos, essas alianças que a gente tinha, de um certo modo, fraturado ali com os pescadores. E aí trouxemos eles, fizemos um trabalho de escuta com cada um desses pescadores, como é que eles queriam as suas caiçaras. Colocamos também em contato o pessoal do meio ambiente, porque é uma disputa, obviamente, que eles querem muito mais, eles querem um espaço muito maior, um espaço com outro tipo de condição. E aí a gente foi conseguindo, a partir da assistência técnica, que eu acho que esse é o papel da assistência técnica, chegar no território, discutir com a população, ver de perto o que é que pode, tensionar as coisas, destensionar as coisas e construir um projeto que seja uma solução comum. Pode passar? E aí teve uma eleição do que seria a melhor proposta e a construção também foi participativa. E aí a gente teve em 15 dias, no processo de 15 dias, pode passar, a construção desses espaços, que são espaços belíssimos, espaços que alguns de vocês que estavam no COSU, ainda nesse ano, lá na Paraíba, onde a plenária final foi no Conde, a gente pôde visitar com alguns dos conselheiros esse espaço, um espaço que tem uma beleza cênica, paisagística impressionante, e esse objeto arquitetônico se transformou também num objeto de apelo paisagístico também muito importante. E também esse foi o momento da inauguração,
E também é super importante porque foi um processo que a gente colocou todos esses atores em contato, inclusive o Patrimônio da União, que não consegue até hoje regularizar uma caiçara. Nenhuma caiçara na Paraíba, e eu diria no litoral do Nordeste, basicamente, é regularizada. E a SPU não tem essa dinâmica, esse domínio de fazer essa regularização. E com esse trabalho da assistência técnica, com esse trabalho das caiçaras que a gente desenvolveu de forma participativa, a gente conseguiu chegar num arranjo institucional legal que vai regularizar as caiçaras por meio de um instrumento que é um instrumento muito semelhante ao que se usa, inclusive, na Amazônia, e vai conseguir fazer a regularização. Já estamos em processo, mediados também pelo Ministério Federal, de uma forma de a gente conseguir que essas caiçaras estejam na área de praia, em faixa de domínio da União, mas que sejam regulares também. Pode passar. Bom, por fim, eu mostrei ações que são muito, vamos dizer assim, pontuais e muito delicadas também, que têm um orçamento muito baixo também, mas eu queria mostrar duas questões que a gente faz também questão de ressaltar, de colocar como força motriz do nosso trabalho, que são os grandes investimentos em espaços e equipamentos públicos. Porque a gente acredita, sim, que esses projetos mais duradouros, eles precisam vir da mão do poder público e precisam ter investimento público responsável. Pode passar? E aí foi por isso que a gente lançou o nosso primeiro concurso público nacional de projetos, que foi justamente para a reurbanização da área central. E a gente lançou lá depois de uma série de discussões sobre como a gente iria investir um recurso que é um recurso muito suado lá no município, muito suado, porque a gente passou todo esse tempo juntando as moedas praticamente para poder construir esse espaço aqui, porque a gente tem uma limitação orçamentária muito grande, mas a gente acredita que reurbanizar a área central do município, pode passar, que é aquilo que reúne os principais marcos da cidade. A igreja está localizada aí, o mercado está localizado aí, a feira principal da cidade, a sede administrativa da prefeitura, enfim, a vida cotidiana está em volta desse perímetro. A gente precisava fazer uma mudança estrutural na cidade a partir desse projeto. E aí, para isso, a gente não fez simplesmente um projeto qualquer, não seria qualquer já pela escala, mas a gente fez um concurso público para escolher, porque a gente acredita na democratização dessas ideias. Mas, para se criar esse concurso público, a gente também não acredita que simplesmente os concorrentes iam saber ler a realidade do território tão bem quanto aquelas pessoas que vivem ali naquele território. Então, a gente fez, antes de lançar as bases do edital do concurso, uma oficina de ideias. Isso aí é o perímetro da intervenção. A gente montou no final de semana algumas tendas lá na cidade. Ali sou eu, a gente fez uma explicação do que é que a gente estava querendo propor para aquela área da cidade e começou a ouvir as pessoas. O que é que vocês pensam dessa cidade aqui daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Como é que vocês veem ela? Quais são os problemas que vocês veem que existem hoje? E a gente reuniu isso em oficinas setoriais, com os moradores, com os comerciantes, com os alternativos, as crianças. E numa metodologia muito própria, a gente conseguiu captar a essência do que se queria dali e criamos, pode passar? Uma carta de diretrizes que foi integrada à base do concurso e se viu, com certeza, para ter um resultado muito mais maduro da proposta vencedora. Daí, dessa oficina também, a gente elegeu um representante dessa oficina popular que pudesse ser o representante popular no júri. A gente acrescentou de uma forma que eu acho muito inédita nos concursos que são realizados no Brasil, uma participação popular, que foi especialmente importante para o amadurecimento da proposta e o trabalho ser digno do resultado que teve. Gilson está aqui, foi um dos nossos grandes conselheiros assim, dentro do processo de julgamento e pode testemunhar também isso, como foi importante
ter Toninho do Quiosque, que é um cara que tem um quiosque no meio dessa praça, como julgador também dentro do processo, no meio de Gilson Paranhos, Zeca Brandão, Aida Pontes, enfim, uma série, Raíssa, uma série de pessoas técnicas altamente qualificadas, e que Toninho era altamente qualificado para palpitar sobre qualquer coisa que estava acontecendo ali naquela praça. Foi um processo realmente muito dignificante para nosso amadurecimento. Pode passar? Eu só queria fazer um parênteses nisso que Flávio está colocando, que esse nível de cuidado, ele permite que a gente não caia numa bifurcação. Por exemplo, a gente vai bem intencionado fazendo um concurso público para uma obra desse porte, com esse significado. Mas se você não linka as pessoas profundamente nisso, você pode estar criando uma cidade nova para novos moradores, né? Então, o desafio é criar uma cidade melhor para quem está lá. E você só mantém as pessoas no lugar se elas se sentirem parte do processo. Senão, elas vão recuando e vão dizendo: está muito bacana, está muito limpa, está muito chique, está muito bonita, não é para mim, né? Então, esse cuidado de, em todos os detalhes, estar envolvendo a população é para garantir a permanência das pessoas na melhoria que nós estamos tentando produzir. Pode passar? Bom, e esse é o resultado, que é um resultado que vocês vão ver pelo aspecto plástico também, mas que também os vencedores que estão aqui também, parte deles, Mariana, Jean, que é a equipe de Porto Alegre, vão poder também discutir, também debater depois com a gente. Inclusive tem outra mesa que eles vão falar sobre o projeto especificamente, mas é um projeto que eu, pessoalmente, considero um projeto muito maduro, muito responsável com o sítio, com o local, porque pode passar? É um projeto que entende essas peculiaridades, realça isso, inclusive. Essa é, por exemplo, a nossa igreja central, a igreja matriz, que está no meio desse boulevard. Esse boulevard dialoga com essa cena, dialoga com essa realidade, não cria grandes transformações também na cidade, mas dá um desenho urbano absolutamente moderno, absolutamente adequado a essa configuração, que é uma configuração de uma cidade muito mais caminhável, muito mais livre dessa bagunça, desse caos que está lá hoje. Pode passar? Aqui são algumas imagens, cria justamente da própria topografia, dos próprios aspectos que já existem localmente, um anfiteatro que, para ressaltar essa parte cultural, essa parte pública da cidade. Pode passar? Também. Bom, e o último, a gente fez recentemente também um concurso para a Unidade Básica de Saúde do Guruji. O Guruji é um desses 3 quilombos que a gente comentou aqui durante a apresentação toda. Pode passar? Ele está justamente no meio dessa zona rural toda, onde ligam-se os 2 distritos. Ele está implantado no meio dessa rodovia. E hoje a gente tem aqui uma creche da prefeitura e a ex-unidade básica de saúde do Guruji, em casinhas bem desconfortáveis, para dizer o mínimo. E a gente entende que a gente precisa ressaltar cada vez mais, desde o zoneamento, criando uma zona específica para esses povos e comunidades tradicionais, desde a construção do Museu Quilombola, até agora a construção de uma unidade básica de saúde que reforce esse aspecto de identidade quilombola na comunidade. Então, nós fizemos esse concurso, pode passar, tivemos o vencedor, também o mesmo vencedor lá do concurso da Orla, do Lago Paranoá, o Estúdio 41, de Santa Catarina. Também acho que dou os mesmos adjetivos que eu dei à equipe do centro, que é um projeto muito respeitoso também com o local, muito, assim, vamos dizer, muito honesto também com a realidade, muito honesto com a nossa capacidade orçamentária também, e um projeto, pode passar? Que dialoga, pode passar? Que dialoga com esse contexto, né, também. É um contexto de muita abertura, né? Tem muito verde também atrás, tem muito diálogo com esse espaço. Pode passar?
E aí eu vou deixar a prefeita falar de como tudo isso que a gente construiu de uma forma muito sólida, eu diria, de política pública e muito rápida, como isso tem se germinado, inspirado. Bom, nós estamos concluindo. Pode passar aí, por favor. Né? Mas eu só queria ressaltar uma coisa extremamente importante, que quando você começa o processo de organizar, Tiago apresentou aqui na dimensão de Brasília, né? E é uma coisa gigantesca, né? Aquilo que vocês fizeram, isso que vocês estão fazendo e fizeram no Lago Paranoá, é uma coisa assim que eu não imaginava que tivesse acontecendo. E você vê uma estradinha daquela passando na beira do lago, você pensa assim, poxa, é tão simples, mas é muito difícil aquele cara enterrar aquela piscina, que ele provavelmente, depois da festa de madrugada, ele saía nu, gritando até aquela piscina para curtir bem muito. Né? É muito difícil você tirar esse nível de domínio do que é público, né, para o privado, de tantos anos. E eu fico imaginando o tamanho do trabalho. Mas, quando você vai para um território pequenininho, como é o Conde, né, uma cidade pequena, lá na Paraíba, esse trabalho também é imenso. Né? Para a gente fazer aquela Praça do Mar, eu tive durante 7 dias a saída da minha casa com pneus queimados, né? Sem poder sair de casa. A intenção era que eu não saísse, mas eu sei voar, então eles não sabem disso. Mas a intenção era que não saísse. Então, queima pneu e vai e chama você de... Gente, olha os atributos que colocam em cima de mim, né? De viciada, maconheira, de prostituta, de tudo. Né? Ainda tem esse conteúdo de ser, essa coisa de ser mulher, é muito mais complexo do que a gente pensa. Né? O homem ele é atacado, na maioria das vezes, no seu desempenho profissional. Né? A mulher é facilmente atacada na sua vida privada. Né? Então, isso é uma coisa que é desestruturante demais. Mas você vai vendo que o fato de você ir criando uma legislação que revolta tanta gente, põe sua vida em risco, e da sua família e tudo, você pensa assim, poxa, está tudo perdido. Aí você vê que não, que à medida que você vai organizando, né, as pessoas vão se organizando da maneira que podem. Então, a gente tem, por exemplo, esse projeto Viver a Rua, que os alunos da escola, com o professor, uma coisa deles, assim, eles foram para a rua e todos os postes da cidade, eles têm esse tipo de intervenção, né? Com mosaico, com pintura, com jarrinhos pendurados nos postes. Assim, são detalhes, mas que vão elevando a autoestima, vão tratando da subjetividade do viver em cidade, né? E que isso só é possível porque apareceu alguém que cuida, apareceu um grupo com uma atitude política que cuida da cidade. Desde a da coleta de lixo, o Conde tinha 2 anos sem coleta regular de lixo. É uma cidade, é o segundo polo turístico do estado. A cidade quadriplica o volume de pessoas no fim de semana. E tinha 2 anos sem coleta de lixo. Então, era lixo por todas as falésias, lixo por todos os terrenos, lixo por todos os lados. Nós tiramos toneladas e toneladas por dia de lixo lá assim que entramos. Era uma cidade escura. Qualquer morador, se quisesse sua rua iluminada, ele tinha que comprar a lâmpada, contratar alguém que mexesse em alta tensão e colocar a iluminação lá, porque o poder público não fazia isso. Então, à medida em que a gente iluminou a cidade, com o projeto Ilumina Conde, e na medida em que a gente fez a coleta de lixo, criou o Onda Limpa com a participação da população, que é a coleta de lixo nas praias e tudo, e a gente foi corresponsabilizando a população no processo de transformação, a cidade foi mudando também. Pode passar. Então, nós temos também essa iniciativa lá na Orla, em Jacumã, que é a Rua do Sol. Os próprios comerciantes dessa rua, ele é uma rua assim, só de comércio, barzinho e tudo. Eles mesmos pintaram a rua, cuidaram, pediram a gente para fazer um portal. Nós fizemos o portal lá. Então, a cidade vai criando um outro caminho, né,
de vida. Hoje eu tenho a maior felicidade, eu às vezes chego, como de uma viagem dessa, chego de madrugada no Conde e eu vejo aquela cidade limpa, assim, sabe? Menina, isso me dá uma alegria. Quando eu vejo a PB 018, que é essa PB que corta a cidade, que era há 30 anos, nunca teve nenhum tipo de intervenção, ela foi totalmente reformada. Lá, quando eu vejo suja de barro, dá vontade de eu ir lavar a pista, porque eu acho tão bonito, sabe? Aquela coisa cuidada, assim, de... Pode passar. E aí, essa outra ação também da comunidade, provocando o poder público. Lá na Praça do Mar foi feita a biblioteca, né? Então, a comunidade conseguiu comprar um container, né? E nós participamos com eles da instalação, do telhado, participamos juntos. Foi como se fosse um mutirão da vizinhança, sem ser, né? Porque foi uma ação da própria comunidade. E hoje nós temos a Praça do Mar, aí nós pagamos uma pessoa evidente para estar lá, atendendo as crianças, e é muito legal. Há 2 semanas atrás nós tivemos o Festival de Jazz nessa praça, então estavam os pais curtindo a música ali e as crianças aqui na praça, né? Nós assim trabalhamos intensamente para construir esse lado subjetivo também, né? Tanto com o programa Agora Vai de alfabetização de adultos, mas também a gente investiu muito na educação e na alfabetização das crianças que estão na escola e que estavam sem leitura. Então, hoje nós já temos vencedora do concurso da Olimpíada de Português, é do Conde, a de Matemática é do Conde. Nós conseguimos já em pouquíssimo tempo dar saltos assim que você imaginava que não seriam possíveis de serem dados, né? Assim, todas as crianças hoje estão envolvidas com literatura, né? Elas estão escrevendo poesia, escrevendo textos, e há dentro da cidade competições nesse sentido, né? Das crianças participando, assim como os professores e professoras também. Pode passar. Isso aqui é uma expressão disso. Um professor, que é esse sujeito aqui do cantinho, ele também, movido por essa coisa, ele começou a trabalhar dentro da escola, né? Pontos da escola que ele foi renovando. Ontem mesmo, eu mostrei para a Flávia, esse muro branco que está aqui já não é mais assim. Ele já está de ponta a ponta um painel de grafitagem lindo, 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 feito pelas crianças e pelos professores. Então, o sentimento de cuidado, né, de cuidar do espaço, de pertencimento, esse sentimento chegou, né? Pode passar. E, por fim, a gente está fechando essa apresentação com essa árvore, que ela traduz 2 coisas muito importantes. Primeiro, a nossa intenção. Essa árvore se chama a Árvore dos Bons Ventos, é uma escultura em ferro de um artista chamado Wilson Figueiredo, e ela está localizada na entrada da BR para a PB, é a entrada do município, né? Lá. E nós demos de presente, a gestão deu de presente ao município ano passado essa árvore. Então, isso simboliza esse cuidado, essa atenção, mas também ela é aquela coisa do fio de energia, né? Que você tem o polo positivo e o polo negativo na mesma frequência, né? Então, ela é também uma arma o tempo todo usada contra a gestão, né? E contra mim, porque eu tenho uma tatuagem na perna, que é uma árvore, então o pessoal diz que é uma seita. Né? Uma seita que eu peguei o símbolo dessa seita, que essa seita diz que eu ensino para as crianças, nas creches, nas escolas, que Deus é uma árvore, é um cachorro. Eu não ensino, mas eu acho mesmo. Né? Mas eles dizem e que eu faço orgias, né? Provoco sexo com crianças, drogas, enfim, tudo que não presta está simbolizado nessa árvore, tudo que presta também. Então, eu estou trazendo essa imagem para a gente fechar a nossa conversa, aqui eu e Flávio, dizendo que o poder público ele é carregado de problemas complexos, né? Só tem problemas complexos. Às vezes, a sociedade fica interagindo, olhando o público e dizendo, se fosse uma empresa privada, o comportamento era outro. Se trabalhasse numa empresa privada, não dá para fazer esse tipo de comparação.
uma empresa privada, o trabalhador do privado, ele tem, no máximo, problemas difíceis de resolver. Mas problemas complexos não tem. Problemas complexos é do público. E para a gente resolver problemas complexos, quando se resolve, porque na maioria não se resolve, os problemas complexos que são próprios do público não têm soluções, porque são dinâmicos, que nem a vida. A gente tem arranjos, a gente tem caminhos, mas a gente não tem um produto final desses problemas complexos. Mas, para resolver eles, ou achar algumas soluções temporárias para eles, é preciso de todo mundo. Ninguém resolve um problema complexo sozinho, né? Tem que ter todo mundo. E, por isso, eu acho muito importante um momento como esse, no encontro de arquitetos, você ter, mesmo que não seja com o público, as cadeiras todas lotadas, mas esse tipo de investimento, de trazer, por exemplo, devem ter outros personagens desse mesmo, mas trazer uma prefeita de uma cidade, na Paraíba, não é barato, né? Não é barato me trazer para cá, me botar num hotel, né? Aqui. Então, esse investimento, ele representa uma consciência muito profunda do que precisa ser feito, do que pode ser feito, e da gente não esquecer o que já vinha sendo feito. Eu não estive aqui na fala ontem da Hermínia, mas Flávio me passou, né? Ela mostrou quanto já se fez em pequenas prefeituras por aí, há décadas atrás, né? E por que que isso se perde? Por que que a gente perde o rumo dessa história? E hoje a gente está contando no Brasil uma história tão assombrosa, tão cabeluda, como a que a gente está vivendo hoje, né? Então, eu acho que momentos como esse é extremamente importante para que a gente descubra aí uma forma de resolver esse problema complexo, que é sustentar as conquistas e as melhorias sociais que a gente tanto batalha e tanto consegue, muitas vezes, ao longo da história do Brasil, sustentar isso para que a gente possa, almejando e consolidando novos passos em cima dessas conquistas, né? Então, esse desafio hoje, mais do que nunca, ele é de todos nós. Ele é de todos nós. É buscar compromisso com o público, né? Se a gente não resolve as questões sociais que estão dentro dos problemas públicos, ninguém fica bem. É uma ilusão, ninguém está bem, né? Nós só estamos bem quando todos estão bem. Então, e o todos está no público, não está no privado. Isso não é uma fala ao revés da questão do privado, é nada disso. É uma fala de quem compreende e escolheu dar a vida para essa questão, né? Então, eu acho que o gestor público, ele precisa ter, e todo trabalhador público, ele precisa ter essa consciência de que nós precisamos dar a vida para resolver as questões que envolvem a maioria das pessoas. Então, se nós somos hoje um número um pouco reduzido aqui nessa sala, nós temos cada um individualmente para trabalhar, para em momentos como esse e outros momentos, a gente compreender que as questões públicas precisam de todos nós. Então, agradeço muito às pessoas que organizaram esse evento, a oportunidade de estar aqui trazendo a nossa experiência, né? E fico sempre à disposição e na torcida para que a gente possa aprofundar cada vez mais essa questão, porque a solução do Brasil, ou as possíveis soluções, elas estão nos pequenos territórios. Até porque muitas vezes passam desapercebidos, né? E quando a gente vê, a solução está criada ali na base, com poucas possibilidades de revestrez. Então, o foco nas pequenas cidades é uma saída, e eu acho que esse evento está comprometido com isso, na medida em que a gente está aqui falando para vocês. Muito obrigada, viu? Obrigada, Márcia, Flávio, Tiago. A gente queria fazer debate, pero começamos tarde e temos outra palestra a continuação. E acredito que a fala de Márcia fechou brilhantemente esta mesa de debate. Obrigado a todos.